Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a pedido de muitos seguidores lá do Instagram, se você não me segue no Instagram, vai lá correndo agora para me seguir. Mas muita gente estava me pedindo para eu gravar um vídeo sobre tudo que vocês precisam saber sobre bitcoins para comprar, para investir em bitcoins com segurança. Então, vou fazer esse vídeo e nele nós vamos falar sobre o que é um bitcoin, por que o bitcoin tem subido tanto nos últimos meses, como que você faz para comprar na prática bitcoins numa corretora e por que não é recomendável que você deixe seus bitcoins na conta da corretora, mas sim transfira esses bitcoins para uma proteção maior, uma proteção adicional, por meio de uma carteira privada, seja uma hot wallet ou cold wallet. Então nós vamos explicar tudinho, tintim por tintim hoje nesse vídeo. Assiste até o final. Mas antes de partir para o conteúdo, eu queria dar aqueles lembretes de sempre que você já sabe quais são, que é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que vier um vídeo novo por aí você ficar sabendo em primeira mão, tá certo? Dados esses recados, então, vamos para o conteúdo. E o que é o Bitcoin, então? Quando a gente fala assim, Bitcoin, o que é isso? É uma moeda? Não é? E na verdade, então, o Bitcoin é uma moeda digital, uma criptomoeda que foi criada lá em 2019 por Satoshi Nakamoto. Na realidade, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, se isso é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Que na verdade, então, o Satoshi Nakamoto é o pseudônimo usado por esse suposto criador do Bitcoin e do seu protocolo, de toda a rede que envolve a segurança de transações do Bitcoin. E como que tudo funciona? A proposta do Satoshi Nakamoto ao criar o Bitcoin é criar uma rede de trocas, uma rede de transações financeiras de forma descentralizada. Porque o que acontece hoje em dia quando você precisa mandar um dinheiro para alguém? Vamos supor, eu moro aqui em Belo Horizonte, a pessoa mora em São Paulo, eu preciso mandar para ela R$ 100. Necessariamente eu vou precisar de um intermediário, que é um banco, uma instituição financeira, por meio da qual eu vou conseguir enviar esses recursos para essa pessoa que mora em São Paulo. E no caso do Bitcoin, a principal proposta dessa criptomoeda é você não precisar de nenhum intermediário financeiro como os bancos. Tanto que o slogan do Bitcoin é o Be Your Own Bank. O que é isso? Seja o seu próprio banco. Então, por meio do Bitcoin, é possível que você mande dinheiro para uma outra pessoa, na forma de Bitcoins, obviamente, mas que você mande dinheiro para uma outra pessoa sem precisar de contar com nenhuma instituição financeira, com nenhum banco. Por isso que essa rede do Bitcoins, ela se chama descentralizada, porque ela não tem intermediários financeiros. Ao contrário da rede financeira que a gente conhece hoje, que ela é centralizada pelos bancos e instituições financeiras. Mas por que então que o Bitcoin tem se valorizado tanto, de forma tão rápida, nos últimos meses, sobretudo no final de 2020 e início de 2021. Acontece que o Bitcoin, por excelência, é uma moeda deflacionária. E o que significa isso? O Bitcoin ele só pode ser produzido até o limite de 21 milhões de Bitcoins. O próprio protocolo de existência dessa criptomoeda, ela impede que sejam minerados produzidos, ou seja, criados mais do que 21 milhões de Bitcoins. E fato é que até hoje já foram minerados mais de 18 milhões. Ou seja, a gente está tendo sinais de que num futuro não muito distante não vai haver a possibilidade de se criar mais bitcoins. E quando a gente fala então que é uma moeda que ela tem uma criação limitada, é justamente essa característica de ser uma moeda deflacionária. Como, ao contrário do que acontece com as moedas fiduciárias dos governos, como o real, como o dólar, como o euro, que os governos podem imprimir a seu bel prazer desenfreadamente esse tipo de papel moeda do jeito que eles quiserem, no caso do Bitcoin não. E essa impressão desgovernada de moeda é justamente o que provoca a inflação, o que provoca a perda do poder de compra das moedas ao longo do tempo, o que se traduz no aumento generalizado de preços. Então, de forma totalmente oposta ao que acontece com as moedas dos governos, o real, o dólar, o euro, o Bitcoin ele não pode ser inflacionado pela vontade dos governos, justamente porque só é possível existirem 21 milhões de Bitcoins. Então, por ela ser uma moeda deflacionária por excelência, ela está imune, blindada desses efeitos de perda do poder de compra da moeda, que são provocados pela impressão desgovernada de papel moeda, que o Bitcoin tem se valorizado nos últimos tempos. Ele tem sido reconhecido por grandes investidores
como uma estratégica reserva de valor, uma forma de você proteger o seu dinheiro desses efeitos da inflação ao longo do tempo. E além disso, pelo fato do Bitcoin atuar nessa rede descentralizada, que você não precisa de intermediários para fazer trocas de Bitcoins com outras pessoas, por exemplo, é que o Bitcoin se tornou um grande vilão dos governos, porque por meio dessas trocas, dessas transações descentralizadas, os governos não conseguem ter controle sobre o que as pessoas fazem com seu próprio dinheiro. E como eles não conseguem ter controle, dificilmente eles vão conseguir tributar, cobrar impostos dessas transações que você faz com bitcoins. Então, esse é um motivo a mais para que o Bitcoin tenha se tornado tão cobiçado, porque além de ser uma moeda deflacionária por excelência, ele também está imune à intervenção dos governos. É claro que se você for obedecer à legislação, como aqui no caso do Brasil, você precisa declarar e informar a posse de bitcoins para a Receita Federal. Mas fato é que se você não fizer isso, hoje a Receita não consegue detectar o recebimento de bitcoins vindos de uma conta externa. Se você for comprar por uma corretora, é claro que a Receita vai conseguir detectar esse tipo de transação, porque as corretoras brasileiras, elas têm que repassar todas as informações do que elas fazem para o nosso governo, para a nossa Receita Federal. Mas se você não comprar um Bitcoin, por exemplo, por uma corretora brasileira, se você não informar por sua livre e espontânea vontade para a Receita Federal que você tem aqueles Bitcoins, dificilmente o nosso governo, a Receita Federal, vai conseguir descobrir que você tem esse dinheiro com você. Então esse é mais um motivo para que o Bitcoin ele tenha se valorizado ao longo do tempo, por essa característica de que quando você tem Bitcoins, você está mais protegido do que nunca da ingerência do governo sobre o seu patrimônio. Em vista essas características que tem feito do Bitcoin um ativo valorizado e muito cobiçado no mundo inteiro, eu vou colocar aqui em sequência nesse vídeo uma gravação de um outro vídeo que eu fiz há menos de 2 meses aqui mesmo pro canal do YouTube, no qual eu mostrei como que eu comprei na prática Bitcoins utilizando para isso a corretora Biscoint. No exemplo que eu dei no vídeo, eu utilizei a Biscoint porque é a corretora que eu tenho utilizado normalmente para fazer essas compras, mas nada te impede de utilizar outras corretoras também muito boas, como por exemplo o Mercado Bitcoin e a Foxbit. Então dá uma olhadinha nesse vídeo onde eu mostrei no passo a passo como eu comprei Bitcoins. Então, pessoal, eu faço meus investimentos em Bitcoin aqui pela plataforma Biscoint. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, ninguém me paga absolutamente nada pra falar nada do que eu trago aqui de conteúdo pra vocês no canal. E hoje, então, eu resolvi mostrar aqui pra você como que eu compro na prática Bitcoins através da corretora Biscoint. E o interessante, pra mim, a grande vantagem da Biscoint é que ela é uma corretora, mas que ela compra Bitcoins em qualquer uma das corretoras, obedecendo a ordem da que tem o preço mais barato. Então, por exemplo, se você hoje fosse comprar Bitcoin em outra corretora, como Mercado Bitcoin, você estaria pagando R$ 105.235,58. Ao passo que no Bitpreço, que é a menor das corretoras aqui no momento, agora já virou a Ripple, está sendo cotado o valor de R$ 105.126,05. Então, a Bitcoin sempre vai comprar seus Bitcoins na corretora que naquele momento estiver negociando o menor preço. Agora já voltou para Bitpreço. Então sempre você vai comprar pelo menor preço dentre as principais corretoras aqui do mercado brasileiro. E para fazer isso é muito simples. Eu venho aqui, eu já acessei a minha área logada, e aí eu vim aqui no painel Biscoint. Aqui fala quanto que eu tenho de Bitcoin aqui no saldo da corretora, o que dá mais ou menos isso aqui, R$1.000. Lembrando que Bitcoin é um investimento extremamente volátil. Eu já falei aqui em alguns vídeos do canal que ele tende a se mostrar ao longo do tempo como um investimento muito estratégico em reservas de valor, mas como é um investimento muito volátil, comece aos pouquinhos, invista um pouquinho para você sentir como que as coisas andam, e depois, se você quiser, se você se sentir seguro, você aumenta um pouco seu aporte. Mas eu, por exemplo, eu tenho a convicção de nunca investir mais do que 5% do meu portfólio inteiro em Bitcoin, porque ele é um investimento muito volátil e que ainda não se provou no tempo como sendo efetivamente uma reserva de valor. Então tudo que a gente viu até agora, apesar de se confirmar, são por enquanto apenas hipóteses, né? Apenas especulações de que o Bitcoin venha mesmo a se concretizar como uma nova reserva de valor, como o novo ouro do século XXI. Mas então, como isso tudo por enquanto não é confirmado, né? O futuro que vai nos dizer se nós estávamos certos ou não, eu pretendo me expor a essa moeda de forma gradativa, de uma forma bem tranquila e bem gradual, e comprando um pouquinho no decorrer do tempo. E aí, para isso, então, eu venho aqui no painel de depósitos e a primeira coisa que eu preciso fazer é depositar algum dinheiro na plataforma aqui da Biscoint para poder comprar Bitcoins.
o valor mínimo de depósito é de R$100. E você cria aqui uma nova ordem de depósito. E aí você seleciona de onde que vai vir a transferência do seu banco, se vai ser Pix, Acesso, Neon ou outros bancos. E aí você coloca o valor de transferência. Eu tinha falado que era mínimo de 100, mas não, o mínimo é 50 e o máximo 30 mil reais. E eu vou transferir R$100 aqui para essa conta minha da Biscoint. E eu clico em avançar. E aí você confirma a intenção de depósito no valor de R$100. E aí existe uma série de instruções aqui que é muito importante que você leia para que o seu depósito ele seja efetivado de uma forma correta e que não haja nenhum erro. Você vai fazer um teste do seu banco para essa conta que está aqui informada, você confere direitinho na hora que você for fazer sua ordem de depósito, confere o valor que você solicitou, e aqui a própria corretora ela faz uma série de advertências que devem ser rigorosamente seguidas. Primeiro ela avisa que não são aceitos depósitos bancários, DOC ou cartão de crédito, eles aceitam apenas TEDs ou Pix, e a transferência deve ser exatamente no valor indicado acima, ou seja, aqui no caso de R$100. Deve partir de uma conta que esteja no seu CPF, não adianta então você mandar de uma conta de outra pessoa, e os depósitos que não seguirem essas regras, eles vão ser devolvidos após a dedução de uma multa de R$15. Então, se você não quer rasgar R$15, siga direitinho essas instruções. Então, agora eu vou lá na minha conta e vou fazer uma TED para essa conta aqui da corretora, e daqui a pouquinho eu volto. Então eu fiz a transferência da minha conta bancária, esperei alguns minutinhos, o valor aqui já está como depósito concluído e o saldo aqui em reais já está aqui também disponível para eu poder fazer uma compra. E eu vou aqui então na opção compra, e aí eu posso colocar tanto a opção de compra em bitcoins quanto a opção de preço em reais. Como eu só tenho R$100, eu vou investir aqui esses R$100 que eu acabei de transferir, e isso vai dar esse valor aqui de Bitcoin. Lembrando que Bitcoin é fracionável até a 8ª casa decimal. E além disso, você pode perceber que a atualização de preços ela se dá a cada 10, 12 segundos. E sempre a Biscoint vai te vender pelo menor preço oferecido entre as corretoras que ela tem acesso ao preço de negociação. Então aqui, agora eu vou comprar com a Bitcoin preço. Se eu esperar mais um pouquinho, esse valor pode ser que mude, pode ser que a corretora de referência também mude. Mas aqui no caso, se manteve a Bitcoin preço. O importante é você saber que na Biscoint você sempre vai comprar pelo menor preço dentre as corretoras que a Biscoint acompanha a cotação. E aí simplesmente eu informo aqui R$100 e eu clico em continuar. Lembrando que aqui eles fazem uma confirmação de que você está investindo R$100, o valor líquido a receber é esse, porque você já vai estar descontando as taxas que a corretora cobra para você comprar a Bitcoin, e o preço efetivo então vai ser esse de R$105.820,11, o preço de um único Bitcoin. E aí eu clico em concluir compra, e aí você conclui que essa compra não pode ser desfeita, eu confirmo e não vou cancelar. Prontinho. Eu comprei uma fração aqui de Bitcoin que é tão pequenininha que não dá nem para ler direito isso aí, 0,00942, usando meu saldo em reais. Mas da mesma forma que eu utilizei aqui um valor pequeno, para dar de exemplo para você, você pode utilizar o valor que você entendeu, o valor que você acha que vale a pena e que você vai se sentir seguro em investir no Bitcoin, que é uma criptomoeda que tem dado o que falar e que tem batido recordes de valorização, sobretudo em 2020. E visto então como você compra os bitcoins, é muito importante você saber que, mesmo que você tenha os bitcoins lá na sua conta da corretora, se esses bitcoins não estão protegidos por uma carteira privada, você efetivamente está correndo o sério risco de perder seus bitcoins, de ter seus bitcoins roubados por um hacker, por um criminoso da internet. Porque o que acontece? Os bitcoins, por excelência, eles foram criados para circular nessa rede descentralizada, em que não tem um intermediário que concentre muitos bitcoins. Contudo, quando você compra por meio de corretoras, essas corretoras acabam que se tornam pontos de centralização desses bitcoins. E por isso, pelo fato de elas concentrarem muitos bitcoins num único lugar, elas se tornam alvos muito cobiçados de hackers, de bandidos da internet, que justamente vão se utilizar de artifícios criminosos para roubar dados e roubar os bitcoins que estão nessas corretoras. Então, sempre que você comprar bitcoins, é prudente que você transfira seus bitcoins para uma carteira privada. E você pode fazer isso de duas formas. Por meio de cold wallets, como o nome já diz no inglês, carteiras frias, ou seja, são carteiras que guardam, que protegem seus bitcoins, mas que elas não estão conectadas à internet. E hot wallets, que como o nome já diz, carteiras quentes, são carteiras de proteção de bitcoins e outras criptomoedas, mas que estão conectadas na internet. A vantagem
vantagem de ter carteiras frias, aquelas que não têm conexão da internet, é que elas têm uma camada adicional de segurança, justamente pelo fato de que, como elas não estão diretamente ligadas na internet, isso impede, dificulta mais ainda que o hacker roube os seus bitcoins. Mas fato é que as hot wallets também são muito seguras. Aí isso vai depender das suas preferências e do volume de bitcoins que você tem em carteira. Porque as principais carteiras frias, que são essas que não ficam conectadas na internet e que por isso são mais seguras, como a Trezor, como a Ledger, eu vou até mostrar ela aqui para vocês como elas são. Você tem que comprar essas carteiras frias por meio da internet, por meio de sites especializados na venda desses dispositivos. E fato é que hoje aqui no Brasil, uma cold wallet como essa, ela está mais ou menos sendo negociada na faixa de R$1.000 a R$1.500. Então, se você tem poucos bitcoins em carteira, tem um valor pequeno de bitcoins, sinceramente, eu não acho que justifica você gastar R$1.000, R$1.500 numa cold wallet para proteger seus bitcoins, sendo que isso vai representar 10, 20 ou quase 50% do que você tem investido. Então, para quem tem mais dinheiro, para quem tem, por exemplo, acima de R$50 mil em Bitcoin, efetivamente já compensa você gastar dinheiro para comprar uma cold wallet. Mas se você não tem tanto dinheiro assim investido nessa criptomoeda, é uma alternativa viável você ter uma hot wallet, que é exatamente o que eu uso. Como, por exemplo, a hot wallet Jaxx Liberty. E por meio dessa hot wallet, que é um aplicativo que você vai baixar no seu celular ou você vai instalar no seu computador, você consegue proteger seus bitcoins por meio das senhas que são geradas nesse aplicativo. Então agora eu vou lá para a tela do meu celular para te mostrar como que você configura essa hot wallet. Então, pessoal, a partir do momento em que você compra seus bitcoins, que eles vão estar lá na conta corretora, é prudente que você configure uma carteira privada onde seus bitcoins vão ficar protegidos. E aqui no caso, eu utilizo essa hot wallet, que você baixa o aplicativo no celular, que se chama Jaxx Liberty. E aí você cria uma nova carteira. É importante você entender que quando você cria uma carteira, os seus bitcoins não ficam propriamente dentro da carteira. Os bitcoins sempre vão ficar na rede criptográfica do blockchain. Mas essas carteiras vão armazenar com segurança as senhas que vão autorizar a pessoa que tem a posse dessas senhas o acesso para movimentar os seus bitcoins. Então é muito importante a gente ter essa proteção aqui para que as senhas fiquem no local seguro e só você que tem conhecimento dessas senhas consiga ter acesso e movimentar esses bitcoins. E aqui logo de cara, no início do aplicativo, ele já fala que você tem que ter um backup dessa wallet para que caso você perca o celular, né, o computador onde estão armazenadas essas senhas, você consiga recuperá-las. E aí você clica aqui em backup now. Essa parte é muito importante porque essas 12 palavras que são o backup do aplicativo, só você, unicamente você, deve ter acesso. Você precisa ver quais são essas palavras que o aplicativo vai gerar de forma automática e você precisa anotar em um lugar seguro, um local que você não vai perder, um local que você não vai esquecer, para quando você precise fazer o backup dessa carteira, você consiga fazer isso sem problema algum. Se você perder essas 12 letras ou alguém roubar essas 12 letras de você, descobrir quais são essas 12 palavras, você simplesmente vai ficar sem os seus bitcoins. Você vai ficar inacessível a eles. E aí eu clico aqui em ninguém está vendo, pode prosseguir. E aí ele vai me falar as 4 palavras que eu vou utilizar, que vão ser o backup dessa minha carteira, para onde eu vou mandar os meus bitcoins. E aí você precisa anotar essas palavras, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Depois ele mostra mais 4 palavras. E aí eu vou anotando também em lugar seguro. É claro que aqui eu estou fazendo isso aqui de forma pública, mas eu não vou utilizar essa carteira para nada, porque todo mundo está sabendo aqui quais são essas 12 palavras. E aqui eu vou anotar as outras 4 últimas palavras. E eu confirmo. E aí automaticamente o aplicativo já vai pedir para eu colocar na ordem das palavras certas, para ele ver se eu realmente anotei isso aqui em algum lugar. E aí eu começo aqui, eu vou colocar em ordem. Brand, Jungle, Say, Nurse, Borrow, Remove, Hockey, Help, Crash, Push. Prontinho, inseri minhas 12 palavras na ordem que o próprio aplicativo me informou e eu clico em continuar. Então o backup da minha carteira está feito. E a partir desse momento eu tenho que gravar então essas 12 palavras num lugar seguro, livre de acesso de terceiros, para que só eu conheça essas 12 palavras. Quem tem essas 12 palavras tem acesso a essa carteira de bitcoins e pode movimentá-la da forma que bem entender. E se também de outra forma você esquecer essas 12 palavras, elas vão se tornar inacessíveis. E então, feito esse backup das 12 palavras, você armazenou elas em um lugar seguro. É muito importante que você não armazene elas no computador, e sim num pedaço de papel ou alguma plaquinha, porque um hacker pode invadir seu computador e ter acesso a essas 12 palavras. Nós vamos para a home, né, que é a página inicial da carteira de investimentos. E como que você faz, então, para transferir efetivamente os seus bitcoins da corretora
para essa carteira aqui. E aí a gente clica aqui em Receive, que do inglês é receber, para nós recebermos os bitcoins que estão na corretora. E aí eu quero receber, por exemplo, os bitcoins. E aí eu copio esse endereço que tá aqui, tá vendo? Ou então salvo esse QR Code e todos os bitcoins que foram enviados para esse endereço aqui, esse código de letras e números compridos, ou por meio desse QR Code, vão cair exatamente nessa carteira que eu acabei de configurar. Mostrar esse QR Code para alguém não tem perigo, que é como se fosse a agência e conta da sua conta bancária. Então, todo mundo que tiver conhecimento disso aqui vai poder mandar dinheiro para você, mas não vai conseguir tirar o seu dinheiro. E aí você copia esse endereço aqui, e aí automaticamente eu venho no próprio aplicativo já da Biscoint, que está aqui. E aqui no site da Biscoint, deixa eu voltar aqui para a tela inicial para vocês verem. Coloco aqui, olha, Biscoint Buy. Eu abro o menu do próprio aplicativo da corretora e eu dou uma ordem de saque, ou seja, eu quero sacar esses bitcoins que estão na corretora para elas ficarem lá registrados sob proteção da minha carteira privada. E eu clico aqui então em novo saque de bitcoins. E aqui, nesse lugar aqui, ó, eu colo exatamente aquele endereço da carteira de bitcoins que o aplicativo Jaxx Liberty me forneceu. E eu informo a quantia a ser sacada. Aqui, no máximo, é a quantia que eu tenho parado lá na conta da corretora, que é o que está aqui, 0,02236. E aí você escolhe qual que é a taxa de mineração. Se ela for mais lenta, vai demorar mais tempo para os seus bitcoins serem transferidos. Aqui está falando que vai demorar 12 horas. E eu vou pagar essa fraçãozinha aqui de bitcoin. Quanto mais rápido, mais cara vai ficar essa minha transação. E veja que não é prudente você fazer essa transação com poucos bitcoins. O ideal é que você junte mais bitcoins para fazer essa transação. Justamente porque tem essa taxa lenta, normal ou rápida para você fazer a sua transferência. E se você tiver pouco dinheiro, praticamente o dinheiro que você tem investido em Bitcoin vai ser consumido por essa taxa de mineração. Então, faça essa transferência desde que compense. Por exemplo, aqui no caso, eu tenho 0,02 Bitcoin. Estamos cobrando uma taxa de R$116 para fazer essa transferência. Não vale a pena eu tirar esses Bitcoins da corretora. Eu acho, pelo menos ao meu ver, vale a pena eu correr o risco de ficar com esses Bitcoins lá na corretora do que pagar uma taxa tão cara para transferir um valor relativamente pequeno de Bitcoins. E aí, você faz isso, preenche a quantidade a ser enviada, coloca esse código, que é a autenticação de 2 fatores, que quando você configura sua conta na Biscoint, você vai ter esse código de autenticação de 2 fatores, e aí você solicita o saque de Bitcoins. E aí você precisa aguardar o tempo do sistema de mineração, que aqui é de 12 horas, no caso da mineração lenta, para que esses Bitcoins efetivamente apareçam lá na sua conta da Jaxx Liberty. E aí, a partir do momento que eles vão aparecer lá na sua conta da Jaxx Liberty, eles vão aparecer aqui, ó, quando você clica em Wallet, eles vão aparecer aqui em Bitcoin. E aí, quando você quiser devolver, voltar a transacionar com esses Bitcoins, é só você transferir eles de volta para sua conta da corretora. Então, da mesma forma que a gente fez um saque aqui na Biscoint, você pode também fazer um depósito. E de Bitcoin para sua conta corretora, você vem aqui, ó, fazer novos depósitos de Bitcoin. E aí você faz a operação inversa. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, que assim que puder, eu tiro a sua dúvida. Combinado? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!